nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupa com o restante? Observe-se como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Amém? Irmãos, eu orando a Deus e o Senhor colocar em meu coração para essas quintas-feiras, são mais 5 quintas-feiras, de nós estarmos falando a respeito de um assunto bastante peculiar para os nossos dias de hoje. Eu quero dividir esse tema, os remédios para a alma, em 5 remédios, se assim eu posso chamar. Nós estamos vivendo um tempo onde as dores humanas têm se atrelado a muita coisa. Hoje, as dores humanas, elas têm chegado a lugares que a gente não tem ideia. Houve um tempo que não ouvíamos falar de depressão, a gente não ouvia falar de ansiedade. Quando você era criança, você lembra disso? Tipo, a tua vizinha sofrendo de depressão, ou um amigo teu com um ataque de ansiedade, né? Eram coisas que não existiam. Mas de um tempo para cá, mais propriamente de 2000 para cá, começa a acentuar algumas coisas. E daí essas dores que a medicina chama de psicossomáticas, que são dores que são dores que ela deixa de ultrapassar a dor física e ela chega no teu físico e você não sabe o porquê dela. E as pessoas vão ao médico e a pessoa fala, não, você não tem nada, você não está com nada. E eles chamam isso de dores psicossomáticas, que são oriundas do nosso corpo, das nossas emoções abatidas. E a gente quer conversar um pouco sobre algumas delas, né? É lógico que eu não tenho pretensão nenhuma aqui de entrar mais na parte técnica, porque não é o meu forte, não é a minha cadeira acadêmica, por enquanto, mas eu quero sempre pensar o que Jesus nos ensina quanto a isso, né? O que Jesus nos ensina, o que a Bíblia pode falar sobre a ansiedade. Tem cura isso? Sabe que tem cura a ansiedade? Sabe que uma pessoa ansiosa ela tem cura? Sabe que ela consegue ser curada? E através desses dias eu quero refletir com os irmãos. Eu falei no vídeo que eu coloquei que o Brasil, segundo a OMC, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado recente, que agora de junho ou julho do ano passado. Então é um dado extremamente recente, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí a gente pega os Estados Unidos e ele está entre os tops daqueles do país mais que sofre com depressão do mundo. Agora você pega essas duas informações, Brasil ansioso, Estados Unidos depressivo, e vem você para cá, e vem a gente para cá. E muitas coisas, a gente, principalmente para nós que aqui somos imigrantes, e agora falando aqui para a nossa comunidade, muitas pessoas quando chegam, sofrem aqui, e não tem noção que às vezes ela passa por determinadas situações que já vem de muito antes. A depressão, as angústias, as emoções, elas são oriundas da nossa debilidade humana.
Fala só para baixar um pouquinho, só baixa só um pouquinho o fundo aqui, só baixa só um pouco. A Bíblia diz lá em Salmo 42, por que está batida a minha alma? O salmista diz assim, por que te perturbas dentro de mim? A alma é o celeiro onde guarda as nossas emoções. Há uma trindade no céu, qual é? Pai, Filho e Espírito Santo. E uma trindade aqui na terra, corpo, alma e espírito. O corpo é esse aí que a gente tem. O espírito é a conexão do homem diante de Deus. É aquele homem que fala assim, puxa vida, eu não estou entendendo por que parece que está faltando alguma coisa para mim. Parece que está faltando alguma coisa para mim. Essa é a conexão espiritual de Deus com o ser humano. E a alma? A alma é onde guardadas as nossas emoções. Por muito tempo, e a Bíblia historicamente, em mais de anos, de 1500 anos para ser construída, fala muito em coração, né? Você atentar o teu coração, presta a palavra do coração, mas o coração a gente entende que não é ali um recipiente de pensamento. Quando se fala de coração, está falando da nossa mente, das nossas emoções. E a ansiedade, ela é uma das linhas na qual eu não estou bem. A minha alma não está bem, o meu emocional não está bem. E nesses dias, eu até queria que você convidasse alguém. Que eu tenho percebido, irmãos, eu estava vendo essa última pesquisa também do Brasil, que parece que em pouco tempo o Brasil vai ser um dos países na qual as pessoas terão problemas mentais. Em muito pouco tempo. Não sei se você tem percebido onde você anda, com quem você convive, que parece que as pessoas estão meio fora da casinha. Mais do que antes. Mas não é possível. Como assim? Antes parecia, hoje já dizia um grande poeta da MPB que todos somos loucos, e você falar que alguém é louco não dá para medir qual é o tipo de loucura dele, né? Mas parece que as pessoas estão meio que surtando mentalmente. E depois da pandemia houve um acréscimo extremamente substancial no que diz os sofrimentos psicossomáticos e dores das emoções. E uma dessas dores eu quero estar falando hoje é sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? A gente ouve muito falar, certamente, não sei se você sofre com isso, se você tem isso, mas é uma doença. Houve um tempo nas igrejas antigas que se falavam que esse tipo de dores eram oriundas do inimigo, era o diabo que fazia isso. Um pouco mais atrás, lá em 1800 alguma coisa, quando surge Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai por uma linha onde ele vai entendendo que algumas dores, todo mundo olhava para a mulher e via ela histérica. E ele começou a acompanhar essas mulheres e nada mais, ela estava, às vezes, com efeito na época da sua menstruação, ou um trauma pós-parto, que essa mulher tinha um delírio, eles chamavam de delírio. Então eles não conheciam isso. O tempo foi passando, hoje isso é tratado. Hoje os consultórios, não propriamente os médicos, porque os médicos eles vão lidar mais com a psiquiatria, né? mais a psicanálise e a psicologia, eles vão estar lidando mais com as questões das emoções. E isso vai ficando muito forte. Os consultórios hoje estão cheios e cheios. E aí a gente vê uma igreja também extremamente sofrendo de ansiedade. Um povo que está doente. E aí a pessoa ora e parece que as coisas não acontecem. Então é um mal que nós precisamos encarar. E o mesmo Jesus que eu creio que levanta um aleijado da cadeira de roda, eu creio que Jesus também cura pessoas que estão doentes da alma. Amém? Então se você, numa dessas questões que nós estamos falando, se identificar com alguma coisa, saiba que você não está sozinho e há cura para você. O que é ansiedade? É um sentimento, uma expressão humana. Estudos apontam que precisamos de um grau ótimo de ansiedade para realizar algumas tarefas e render o que condiz à nossa capacidade. Nesse sentido, o nível baixo de ansiedade é ruim, pois a ansiedade que faz com que nós nos movamos.
Certamente uma pessoa depressiva ou melancólica estará com uma taxa de ansiedade abaixo do ideal. O que diz um pouco os estudiosos? Que todo ser humano tem que ter um índice de ansiedade. A ansiedade é o que faz a gente motivar, é o que faz a gente avançar, é o que a gente vai para frente. Uma das características de quem tem depressão logo é essa baixa autoestima, que nós vamos estar falando em outros dias sobre ela, e ela não é ansiosa, ela fica de lado mesmo. Então a ansiedade, ela não é de todo mal. Todos nós temos os nossos pontos de ansiedade, né? Todos nós, todo mundo aqui. Você falou, quem é ansioso aqui? Aí você fala, não, eu não sou. Mas aqui a gente vai ver algumas características que talvez você se identifique. E a ansiedade, ela tem os seus graus. Uns são fortes, outros são mais ponderados e outros são no início. Mas todos nós somos meio que ansiosos. A ansiedade nós precisamos ter para nos motivar. Estava me preparando para vir o culto aqui e há um pico de ansiedade. Meu Deus, hoje tem culto, primeiro dia hoje, vamos lá, tomou um banho mais cedo, vamos, hoje é o dia de culto, passei um dia preparando, relendo, estudando, hoje. Isso é um grauzinho de ansiedade para que nos leve para frente. O contrário também é verdadeiro, um nível acentuado de ansiedade pode ser muito prejudicial à saúde física e mental. O corpo pode reagir de diversas formas. Dores de cabeça, tremedeiras, palpitações, sudoreses, taquicardia, falta de ar, boca seca, insônia, irritação, dentre outros sintomas que são comuns aos quadros de ansiedade. Aqui nós estamos falando num quadro quase que crônico de quem sofre de ansiedade. O que causa ansiedade? Aqui nós vamos descendo aqui um pouquinho. O que causa a ansiedade? A ansiedade pode ser provocada por qualquer motivo, pois depende da importância que o indivíduo dá a uma determinada situação e pode surgir em adultos ou crianças. Nunca se viu um índice tão grande de crianças que sofrem de ansiedade hoje nas escolas. Eu vou falar um pouco do Brasil, faz pouco tempo que eu vim de lá, não sei se foi autorizado, mas até então o governo estava autorizando que cada escola tivesse um psicólogo de plantão. Eu não sei aqui como é que é, se há isso, né? Então aqui também é isso, ter um psicólogo de plantão. Agora, por que as crianças ficam ansiosas? Agora para um pouco e pensa, o que leva uma criança a sofrer de ansiedade? Não faz nada. Tem o dia todo, aí você fala assim, não faz nada, pastor, não fazia. Hoje a Laurinha me perguntou, o que eu fazia na infância? Acho que eu fazia tudo que vocês não fazem hoje, né? Aí ela falou assim, mas hoje a gente fica com o celular, e o celular é o mundo deles. A tecnologia é o mundo deles. E isso, por outro momento a gente vai estar abordando. Hoje, um grande responsável pela ansiedade nas crianças é, sem dúvida, o celular, sem dúvida, a internet. Porque eles trabalham alimentando sempre o nosso querer mais toda hora. Eu já falei aqui que uma dessas pessoas, que um rapaz que inventou a passagem de esse touch screen infinito, ele falou que ele se arrependeu disso. Porque isso aqui é como se fosse uma droga alimentando o cérebro. Então a gente, adulto, às vezes você já se pega lá, fazendo isso toda hora. E a pessoa tem que chamar, ô fulano, e você está lá. Ó. Você vai para o banheiro e leva o celular? Não vai, não faz isso. Mas está lá. Aí a pessoa bate na porta, está demorando. Não tá lá, no celular. E a graça do celular não é você ter e ficar olhando para ele. A graça dele é você ficar passando. Televisão antigamente. Eu sou de um tempo que televisão tinha na praça. Só para você ter ideia, na minha cidade, quando eu era pequenininho, passavam os Trapalhões. Quem lembra dos Trapalhões? Eu tô velho. Gente, os Trapalhões. Acabava o culto na minha igreja, era proibido assistir televisão. Então a gente saía escondido. Ia para a praça, era como se fosse uma arquibancada. Uma televisão ali na frente, todo mundo na arquibancada, assistindo televisão. Eu lembro que em casa não tinha televisão. E eu conhecia o barulho do carro do meu pai. E aí eu ficava na janela do vizinho, não sei se você já teve essa experiência,
Assistiram. Sessão da Tarde, Sessão Aventura, Incrível Hulk, mas aquele antigo. Aqueles dois policiais, qual era o nome deles? É o Chips. Não é o Salgadinho não, mas aqueles policiais. E eu ficava ali. Hoje em dia, não sei você, mas você para na frente da televisão 1 hora para ficar, a não ser algo específico, né? Um jornal, alguma coisa, eu estou falando televisão aberta, não série, não Netflix, televisão aberta. Você para hoje, ai que vontade de ligar a televisão e assistir. Aquela tua caixinha do Brasil, eu acho que quando você comprou ela, você até assistiu. Hoje já não está nem compensando ter, porque você só fica no celular. Imagina isso, o efeito nas crianças. Então a ansiedade, a ansiedade pode ser provocada por qualquer motivo, né, que depende da importância que o indivíduo dá a determinadas situações. Porém, a ansiedade aguda e o estresse são mais comuns em situações como insegurança. A ansiedade aguda, pessoas que sofrem de ansiedade, ela tem medo de estrear. Tipo assim, primeiro dia de trabalho amanhã. Amanhã vou começar lá no Emiliano. Amanhã vai ser o meu primeiro dia lá no Emiliano. E ele perguntou para mim se eu sei falar inglês, para atender lá na frente. E eu falei que sim. Eu sei falar inglês. Só decorei bread, coffee, coke, milk, hot chocolate. Decorei. Até que decorei bastante coisa. Eu estou lá no balcão. Bolo, cake, coxinha, conchinha. Tá aqui. Pastel, tá aqui também. Tudo decorado. Vou começar amanhã. Só que eu tenho traços de ansiedade. E eu já não durmo mais. Minha mão fica suando. Então, meu nível de estresse, ele aumenta. Então, pessoas que têm esse problema, eles aumentam. Quais são as causas disso? A etiologia da ansiedade é multifatorial, envolvendo aspectos psicossociais e biológicos. O que quer dizer isso? Biológico através do nosso próprio sistema biológico, da tua família, por si só. Há uma pesquisa e um estudo que diz que depressão, ele está até mesmo atrelado na nossa linhagem, no nosso gene. E aí algumas pessoas podem, no determinado momento da vida, dependendo do que ele vai enfrentar, isso pode se destacar na vida dele ou não. Ou psicossociais, pessoas que às vezes são obrigadas a alguma coisa, às vezes desde criança, e isso vai aumentando cada vez mais. Os fatores psicossociais são as situações cotidianas que envolvem o perigo, a ameaça. Nessa situação, o estado de alerta é essencial para a autodefesa do indivíduo. O que quer dizer? Que nos fatores psicossociais, antigamente, lá nos homens da caverna, essas ações são automáticas. Tipo assim, se você leva um susto, você faz o quê? Dependendo do que você faz. Você leva um susto, ou você dá um grito, né? Você dá um grito, ou já faz assim. Aí cai o microfone. Ou faz assim, tipo, se você estiver andando aqui e de repente você vê um urso na tua frente, qual que você acha que vai ser a tua reação quando você vê um urso? Sai correndo. É isso aí. Aí tem uma outra reação do sair correndo. Qual que é? Paralisar. Então são duas reações conforme a gente encara isso, essa adrenalina forte. Ou eu corro, ou eu fujo, ou eu paro diante. E isso são coisas que são inevitáveis no ser humano. Por isso que tem também a autodefesa, e eu aprendi isso na faculdade de Direito, que a grande maioria, eu vou falar do Brasil, dos tribunais brasileiros, de quando uma pessoa é julgada por um júri, aquele júri que as pessoas julgam ela, normalmente, a grande maioria, segundo o professor meu da época, ele diz que são pessoas que foram a primeira vez que eles tiveram algum problema na justiça. Por quê? Que são situações tomadas diante de um impulso. O que você vai fazer se chegam e te assaltam? Ou você chega em casa, a tua família está sendo colocada em perigo. O que você vai fazer? Você está ali, de repente a pessoa te saca uma arma. Nós não sabemos. O que a gente fala? Eu sou tranquilo, pastor. Mas a gente não sabe até enfrentar essa situação. Então por isso que normalmente, quando é levado a um tribunal de júri brasileiro, são as pessoas que tiveram as primeiras situações envolvendo a justiça. Fatores biológicos.
vários neurotransmissores exercem papel fundamental no controle da ansiedade. Porém, a serotonina é o ácido gama antibulídrico. E a serotonina é o GABA, que são neurotransmissores inibitórios que controlam a resposta do estresse. A baixa serotonina, ela vai trazer para nós algo sobre a ansiedade. A gente vai ficar mais ansioso. A gente vai estar sempre mais ansioso, se isso for caindo. Quais são os tipos de transtornos de ansiedade que a gente tem? E aqui eu quero ir pontuando para os irmãos quais são os tipos que tem dentro do transtorno da ansiedade. O primeiro é o transtorno do pânico. Qual que é o transtorno do pânico? Ele é caracterizado por crises de ansiedade repentina, intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhados de sintomas físicos. Você já viu alguém ter ataque de pânico? Você já viu? Você já percebeu como é que essa pessoa fica? Uma das viagens que eu estava fazendo uma das viagens, eu percebi que dentro do avião tinha um rapaz que ele passava muito mal. E de repente ele baixa a cabeça e ele começa a se desesperar. As aeromoças preparadas com isso, entenderam o que estava acontecendo, chegaram até ele e tinha um médico ali e que muita habilidade conseguiram reverter aquilo. Então, às vezes, tem pessoas que sofrem com isso, que têm pânico e ansiedade. E o pânico é como se fosse incontrolável. A pessoa está bem e do nada alguma situação em volta, a psicologia chama de gatilho. É como se ligasse um gatilho e aquilo ligasse ele e ele muda. Ele começa a ter medo do que não tem medo, ele começa a entrar em pânico. Então, um dos transtornos da ansiedade é o pânico. É aquela pessoa eu tenho um rapaz no Brasil, é um cantor, ele disse que ele estava cantando e ele desceu assim que ele terminou de fazer a apresentação dele, ele desceu com o coração dele como se estivesse tendo um ataque do coração. Pegaram ele rapidamente, levaram ele para o hospital e chegou lá, ele teve que parar um tempo ali e ele estava com um ataque de pânico. Então, como é que a gente vai lidar com uma pessoa assim? Como é que você lida quando você estiver assim? Então, isso é um sinal que a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade. Um outro transtorno é a fobia específica. O que é fobia específica? Consiste em medos persistentes, irracionais e intensos. Fobias de situações, são assim, medo imaginário. Ah não, eu não vou para a igreja porque ali eu passei e vi um homem um dia ali na frente e eu acho que eu vi uma faca que estava com ele. Tipo assim, você não viu isso. E aquilo tornou para você um medo. Aquilo tornou para você um medo que faz você não ir a algum lugar. Medos específicos. São aqueles medos que você tem de coisas que você... Ué, por que eu estou com medo disso? A pandemia gerou um pouco isso, né? A pandemia, tinha pessoas que se visse você sem máscara, assim, era capaz de correr em você e colocar a mão, assim, um medo. A pessoa atendia na porta, não sei aqui como é que foi, mas no Brasil, misericórdia. O tempo que eu fiquei internado com a minha esposa, um rapaz da nossa igreja lá, ele ia levar comida pra gente, e eu lembro que ele deixava na porta, assim, e saía correndo. Eu lembro que eu abria a porta e estava assim, só fazia assim de longe. Então o medo tomou conta. Mas se você, às vezes, você percebe que está tudo bem com você e de repente consiste em medos persistentes, você não está bem. Fobia social, outro transtorno. É o medo ou ansiedade relacionada a determinadas situações sociais ou de desempenho. Do desempenho, eu não sou bom, eu não consigo. Todo mundo é melhor do que eu. Tudo que eu faço, de desempenho, tudo que eu vou fazer não dá certo. Fobia social. Pessoas que não conseguem estar com pessoas, estar com gente. Ele tem medo de alguma forma. São medo que ele tem. Ele não consegue, outras pessoas que não conseguem, digamos, subir aqui no púlpito, pegar o microfone e começar a falar. Se você falar para alguém, ó, você vai começar a falar, a pessoa já começa a tremer. Trabalho de escola. Já viu trabalho de escola, de faculdade?
Você era quem? O que falava ou o que fazia o trabalho? Hein, Cláudio? Você fazia. Tinha aquele que fala. Mas o trabalho de escola já ficava assim, meu Deus, tem que apresentar, aí tem que vir aqui. Você já viu como é o trabalho de escola? Todo mundo com aquela cara envergonhada, aí você olha todo mundo rindo ali de você, e você aqui falando e tal. Principalmente naquelas idades, né, que são dos nossos filhos e adolescentes para baixo, é essa idade onde começa isso. Aí começa a ter o quê? Fobia social, e isso atrapalha a vida dele. Isso vai atrapalhar a vida dele para o futuro. Porque a gente vai precisar um dia você falar numa reunião, né? Você vai precisar um dia falar com alguém, no emprego, com uma pessoa. Você vai precisar. Mas há pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Pessoas que são, você fala assim, ela é tímida. Não, ela está sofrendo, ela tem um transtorno de ansiedade que impede ela de relacionar com outra pessoa. E isso é perigoso para a pessoa, porque na verdade isso impede muitas portas de abrir. E aí a gente precisa ter cuidado quando a gente vê uma pessoa assim, a gente fala o quê? Ah, que metido. Essa pessoa é cheia de querer, não gosta de conversar. Mas essa pessoa, ela tem esse problema. Já conversou, já teve com pessoas que você conversa com ela e ela é tímida? Ela é meio retraída? O que pessoas que de fato elas são tímidas. Se fosse ao contrário, alguém fizesse isso comigo, eu não sendo tímido, eu já cantava junto. Então você percebe, cada um reage de uma maneira. Então, por uma pessoa ser tímida, você não pode tirar assim, nossa, pessoa metida, pessoa tal. Não, às vezes a pessoa de fato é tímida. Quem é tímido aqui? Tem alguém tímido aqui? Olha, bastante. E eu também. E eu posso falar uma coisa para vocês, que eu descobri uma coisa aqui. Eu já tive em alguns lugares aqui fazendo visita. Aí, agora não vai cair mais. Aí o irmão falou assim para mim, eu estava sentado na mesa, que eu vou fazer visita pastoral, mas eles insistem em dar comida. Aí eu sentado na mesa, ele falou assim, o senhor está triste, pastor? O senhor está triste? Eu falei, não, por quê? Não, porque lá na igreja o senhor fala, lá na igreja o senhor faz vozes, eu achei que o senhor ia chegar aqui e fazer... Aí eu percebi, aí uma outra vez também me perguntaram isso. Eu estava numa festa sentado, nossa, falou assim, pastor, o senhor está triste? Eu falei, não, depois eu falei para a Néia. Aí eu percebi que de fato também eu tenho um pouquinho dessa intimidade, de timidez. Eu sou uma coisa aqui. Aqui você pode deixar que aqui, agora saiu daqui. Se eu chegar lá numa festa tua, você não vai me ver esse aqui lá na tua festa. Agora por quê? Eu fico com vergonha, meu. Eu fico sentadinho no canto ali, deixa eu ali quietinho. Entendeu? Então eu percebi aqui que é um grauzinho de timidez que a gente tem. Né? Agora tem aquela pessoa, sabe aquela pessoa que chega na festa gritando? Você conhece alguém? E aí, vai lá! E tal. Eu nunca fui assim. Por mais que pareça o contrário, eu sou meio vergonhoso assim. Então eu vou chegando, mas agora aqui um pouco meio que dá uma transformada, vai embora. Né? Mas eu percebi, a timidez ela precisa ser trabalhada. E fobia social a gente pode impedir de muitas coisas na vida. É possível a gente perder esse medo de apresentação, de conversar com as pessoas? É possível sim. Tem profissionais que fazem isso, mas nós vamos falar um pouco o que a Bíblia diz sobre isso. Qual o próximo transtorno? Toque. Sabe o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que sofrem de toque. E aqui, irmão, tem pessoas que sofrem no mais ápice dessa doença. Essa doença ela é terrível. As pessoas que de fato sofrem desse transtorno, ela escova os dentes 1000 vezes. Ela escova o dente, termina, toma muitos banhos por dia, muitos. Ele passa, ele penteia o cabelo sempre de um lado e fica horas e horas no espelho, sempre de um lado. Isso são os estados mais graves. Há os menores, que aqueles menores você vai identificando se você tem ou não tem toque. Quem tem toque aqui? Ninguém. Então você vai, aqui tem um ali. Então você vai identificando. Esses dias, um rapaz me ajudou a pegar umas compras. Aí foi colocar a água na geladeira.
Aí eu percebi que ele está perdendo muito tempo colocando água na geladeira. Eu falei, por que você está assim, perdendo muito tempo? Ele falou que eu gosto tudo viradinho assim. Tem que estar tudo viradinho. Se tiver um assim, já não dá. Tá certo que eu olhando para isso, é o mais alto, digamos, desse transtorno? Não. Mas não, cuidado, pode virar. Chave de carro. Quantas vezes você volta para ver se está fechado? Pim. Fechado. Pim. Deixa eu ver se está fechado. Tem gente que fica num ciclo assim, muito tempo. Porta de casa. Você fecha. Volta lá, ver se eu fechei. Fechou. Volta lá de novo. Aí você faz bem assim. Tá fechado. Eu tinha um negócio comigo, eu tive que ir vencendo essas coisinhas. Eu colocava o carro, eu fechava o carro, e eu falava assim, 1, 2, 3, eu fechei o carro. Eu fechei o carro. Eu fechei o carro. Eu fechei o carro. Porque senão, se eu não fico falando, eu fechei o carro, eu estou voltando lá de novo para ver se o carro está fechado. Normalmente quem tem toque, se você entrar numa casa, a primeira coisa que você vê, o quadro está torto. Você vai lá e já acerta o quadro ali. Tem gente dentro desse transtorno que é aquele que é de contagem, de contar as coisas. Quando você está andando na estrada, você fica contando alguma coisa? Ou quando você chega aqui, você fica contando 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tem 14 janelinhas ali. Tem gente que é assim. E eu sou meio bobo assim também, fico contando as coisas. Então são coisas que a gente vai ter, se não tratada e cuidada, vai ficar ruim, você vai adoecer mesmo. Então quem tem problema de toque, sempre tem que deixar as coisinhas do jeitinho dele. Do jeitinho dele. O livro tem que estar tudo certinho, um em cima do outro, a capinha viradinha, tudo certinho, porque aquilo, e é uma coisa que não dá para... É mais do que você isso. Qual que é a diferença da água estar assim ou a água estar viradinha de frente? Qual que é a diferença? Nenhuma para você. Mas para a pessoa que está, aquilo é um negócio mais forte do que ela. Então você percebe que são coisas que a gente tem, igual mania. Todo mundo tem mania aqui. Ou salvo os grandes aí, não tem mania. Mas todo mundo tem uma maniazinha. Que quando muda a tua mania, aquele em casa... Tipo assim, você já chega em casa, está tudo do teu jeito. Se não está do teu jeito, você já sabe que alguém mexeu ali. Agora, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu controlo isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu não causo problema com a família com isso? Como é que eu não causo problema com a minha esposa com isso? Com o meu marido com isso? Aí você às vezes sem conhecer, não sabia disso, começar criticando. Ah, você é doido, para de ficar mexendo toda hora isso daí. Você é um doido, para de ficar mexendo toda hora isso aí. Agora você sabe que ele tem problema, mas não é que ele é doido, né? Mas ele tem um probleminha. Ele precisa ser cuidado agora. Tem tratamento para isso? Exatamente, claro que tem. Mas a gente precisa ter, tipo assim, os teus movimentos repetitivos. Tipo assim, eu acordo de manhã, primeira coisa que você faz, Guilherme? É uma rotina? Vai no banheiro, volta, toma café. Eu tomo água primeiro. Toma água primeiro? E se não tomar água? Eu acho que falta alguma coisa. Eu preciso da água primeiro. Entendi. De toda. Cara, pega maço. Uau! Então você percebe que, tipo assim, pode ser fisiológico também essa necessidade da água. Porém, é criado ações repetitivas. E ações repetitivas fazem a gente ficar dependente dela. Por isso que os estudiosos sempre explicam pra gente, dá uma mudada na tua rotina. A gente só pega a rua para vir na igreja, só essa daqui. Eu saio de casa e dia, só venho para cá, direto. Só venho para cá. Tem endereço, irmão, que eu acho depois de anos, que era só virar e ficar mais perto. Mas a gente tem a mania, só vai para cá, só vai para cá, só vai para cá. Segundo os estudiosos, muda um pouco a rotina, muda um pouco a ordem da sala, muda ali um pouquinho. Isso faz bem para a gente não ficar dependente de ações repetitivas que pode virar um transtorno que pode gerar problema para a gente. Porque quem tem esse transtorno, ele é escravo dessa situação. E isso que é ruim para a gente.
Qual que é o próximo? Transtorno de estresse pós-traumático. É um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Tem pessoas que não têm problemas emocionais, nem problemas emocionais fortes como depressão e outros. Mas há um tipo de trauma que é desenvolvido depois de situações que ocorreram na vida da pessoa. Tipo uma pessoa que tem medo de dirigir. Às vezes, uma pessoa que tem medo de dirigir, a grande maioria, às vezes, lógico que eu não estou generalizando, às vezes a pessoa tem um acidente de carro, uma grande parte dessas pessoas não dirigem mais, porque ficou ali um trauma pós-traumático ao acidente. Então isso acontece. Então, tipo, até mesmo em outras situações, você pega trauma de uma coisa, que você sofreu com aquilo, até mesmo de amizade, alguém, muito amigo teu te traiu, você vai ficar sempre com reservas para a tua amizade. Num casamento, que acabou com muita situação de violência emocional, enfim, você vai ficar com muitas reservas para o próximo. E aí a gente vai gerando esses transtornos pós-traumáticos. O pós-traumático é tão sério que ele está embutido dentro da nossa lei brasileira. Toda mãe, a grande maioria de mulheres, quando elas dão à luz, muitas delas sofrem, né, com o pós-traumático do parto. E você sabia que tem muitas mães que às vezes ela mata o bebê? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E há um tempo determinado, quando foi feito isso, que a justiça, entendendo esse estresse pós-traumático, ela ameniza a situação daquela mãe que fez aquilo com a criança. Então você percebe que é muito sério. O que você fazia que hoje você não faz mais? O que antes você fazia que por causa de uma situação você não faz mais? Então certamente você não está bem, está sofrendo um transtorno pós-traumático. É um jogador, quando ele machuca o joelho, na primeira reação que ele vai colocar o pé no chão, é psicológico, ele já não vai colocar, parece que está doendo. Pós-traumático. Então todos nós estamos sujeitos a isso em vários aspectos da nossa vida. Não confio mais em ninguém. Por que eu não confio mais em ninguém? Porque pessoas não valorizaram minha confiança. Aí você acaba se afastando. Não confio mais em ninguém. Então toda pessoa que sofre, e a gente precisa entender. Irmão, eu já trabalho com pessoas há mais de 20 anos, né? Eu sempre falo isso. E normalmente eu tento fazer, eu mapear assim, um pouco as pessoas da forma que ela é. Às vezes você vê uma pessoa um pouco agressiva, você vê uma pessoa um pouco expressiva demais, você vê uma pessoa às vezes calada demais. Se você passar e conversar um pouco com ela no decorrer da vida dessa pessoa, você acaba entendendo por que maioria das vezes aquilo está acontecendo e por que ela é daquele jeito. Nós somos formados pelo nosso passado. Você é a tua história passada. As coisas ruins que aconteceram com você. Tem mulheres que foram abusadas, que sofreram abusos na infância, sofreram abusos na juventude, e ela agora começa a despertar um sentimento de repúdio daquilo. E aí às vezes a gente não sabe, quando a gente encontra alguém assim, falando, por que você não faz isso? Por que você não... Às vezes a pessoa está sofrendo com aquilo. E tem pessoas que lutam tanto que ela tenta se aproximar de alguém, ela vai se aproximar de alguém e ela não consegue. É mais forte do que ela. Então é um sofrimento que a gente tem. Todos nós somos construídos por uma história que nos fez sofrer ou nos fez sorrir. Todos nós. Agora cabe a nós como vamos lidar com essa história de sofrimento. Porque senão nós vamos sempre ser vítimas do que aconteceu. Nós vamos nos vitimizando. O que é vitimização? É sempre eu colocar a culpa em algo que aconteceu, que de fato aconteceu, mas eu não estou tendo a capacidade, a resiliência de ultrapassar isso e virar o jogo. Então a gente precisa disso. Se a gente for fazer uma pergunta para todo mundo aqui, todos nós temos situações na nossa vida que nos traumatizaram de alguma forma. Todos nós. Mas como é que você está vencendo isso? Como é que você venceu isso? Ou tem pessoas aqui que até hoje pode sofrer disso. Então são coisas que nós precisamos ir trabalhando. E transtorno de ansiedade generalizada,
ocorre quando a pessoa sente nervosismo, preocupação excessiva em realizações de diversas atividades ou acontecimentos. Pessoas que qualquer coisa estão pilhadas, né? Amanhã, o fulano falou que vai passar 7 horas para te buscar. Quando é 6 horas, já está tipo, parecendo que daqui 20 minutos ela vai passar, né? Pessoa extremamente ansiosa e movimentando tudo e a todos de algo que dá para ser ponderado. Sintomas da ansiedade. A ansiedade e os seus transtornos pode ser causado sintomas tanto de mentais quanto físico que atrapalham o dia a dia em diversas formas. Veja quais os principais sintomas psicológicos da ansiedade. Constante tensão ou nervosismo. Aí você vai olhando aí para você, tá? Vai fazendo um mapa para você. Constante tensão ou nervosismo. A pessoa só vive tensa e vive nervosa. Do nada a pessoa está nervosa. Do nada só responde com algumas pedras na mão. Às vezes você não está bem, tá? Às vezes você não está bem. Às vezes a tua esposa não está bem. Às vezes o teu marido não está bem. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Eu sei, estou com uma sensação que vai acontecer alguma coisa. Liga lá para o menino, liga lá para tua filha, liga lá, estou com uma sensação. E às vezes é uma ação tua que você não está bem. Problema de concentração. Hoje, não vai dar tempo de a gente falar um pouco mais profundamente sobre isso. O que tem atingido mais as nossas crianças, e a geração de 2000 para cá já foi afetada através das mídias sociais, é a falta de concentração, né? É o famoso TDAH, onde são diagnosticadas crianças que não conseguem parar para se concentrar em nada. Ela está aqui, já muda para lá, ela está lá, ela já muda para cá. E as escolas reclamam disso com muitas crianças. Então é um sintoma também de alguém que está passando por um processo de ansiedade. Em esquecer o objeto de tensão. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Tipo assim, não está acontecendo nada, mas você fica preocupado. Mas meu Deus do céu, você ficou sem trabalhar um dia, você já vai acabar, meu Deus, vamos mandar embora. O vizinho vai chegar aqui, acabou tudo para mim, eu vou voltar. Então, tipo assim, é uma situação. Resolva a situação primeiro ali. Eu tenho uma comigo, irmão, assim, eu fui aprendendo ao longo da vida. Tipo assim, problemas futuros eu resolvo quando tiver chegando o problema. Eu não fico degustando o problema. Entendeu? Então, tipo assim, quando é que eu vou ter que ter uma conversa que é muito séria? Quando vai ser? Segunda-feira. Então tá bom. Quando for segunda-feira de manhã, eu aciono, eu consigo hoje fazer isso. Eu aciono e aí eu me preocupo com aquela segunda-feira. Porque se você não fizer isso, aí você pensa assim, meu Deus, a mesma coisa assim. Pastor, eu quero falar com o senhor. Como eu fui uma criança bastante viva na escola, quando o professor falava assim, eu quero falar com você, já sabia que alguma coisa teria acontecido. Então eu gerei para mim aquilo quando fala sobre mim, quero falar com você. Aí, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu fiz será? O que eu fiz será? E às vezes o cara vai chegar e falar assim para você, não, eu só queria falar para você, legal aquele teu tênis que você estava usando. E você perdeu o tempo todo preocupado em alguma coisa que ia acontecer. Ô Celso, depois eu preciso falar com você sério. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não, você não é assim, tudo bem, mas estou dando um exemplo só. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Guilherme Lopes, rapaz do céu, nem te conto. Tem gente que se falar isso para ele, nem te conto, já foi. E ele vem, conta logo, pelo amor de Deus, vamos Jesus, conta logo. Ou senão, é gente que é curioso, sabe curioso? Tipo assim, está conversando, tipo, o que você está conversando? Não é nada não, quando não sei se tem marido que é assim, você esposa vai saber dizer. Minha esposa às vezes está conversando alguma coisa lá e pergunta, o que foi? E eu vi ela conversando com alguém, às vezes está tratando alguma coisa da igreja, o que foi? Ela fala nada, e eu passou. Agora tem marido, o que é? Fala para mim, o que foi? O que ela falou? Fala, não, o que foi? Fala, o que foi? Fala para mim. Parece que o estresse dele só que ele quer saber. Aí você fala, o homem não fofoca. Como é que é? Fofoca? Preocupação exagerada. Então, irmão, fica tranquilo. Problemas para dormir. Tem gente que não dorme. E aí é um problema sério.
associação, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar direito, você está preocupado, certamente isso vai trazer situações para o seu corpo físico. Tem pessoas que não conseguem dormir, ou dormem à base de remédio. Irmão, e o que eu estou falando para você são coisas que acontecem diariamente em todos os reinos, de pessoas que estão na igreja e daquelas que não estão. Então, pessoas que estão doentes, não conseguem dormir. Não sei se você já teve algum problema de insônia alguma vez na tua vida. É muito ruim. Você já teve problema de insônia? Quem já teve problema de insônia aqui alguma vez na vida? É muito ruim. Já percebeu? Você quer dormir, o tempo passando, a hora passando, você precisa acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e quando você vê, você está aceso. Aí você sai, vai trabalhar direto, fala, não, eu estou bom, eu estou bem. Você não está bem. Porque o ser humano não foi feito para ficar acordado à noite. Por isso que existe o dia e a noite. A noite é para repor as energias do corpo. Quando a gente dorme, que estamos lá no sono alfa, quando você está totalmente desligado, os seus neurônios, as suas células, todas elas vão sendo renovadas. O teu sangue vai trabalhar, o teu corpo vai trabalhando mais. Desligado. Agora, se eu não estou conseguindo me desligar, certamente vai ter problemas com a minha saúde. Irritabilidade, pessoa que só vive irritado. Em casa você chega, até o cachorrinho que você tem lá, já fala canhã, vai que você chega já com a cara, que misericórdia. Qualquer coisa te irrita. Já parou para ver isso? Qualquer coisa te irrita? Para um pouco e pensa nisso. E eu queria que você entendesse, se você está passando por isso. Houve um período, quando eu estava na Inglaterra, que eu tive um processo, um início ali de depressão, e hoje eu consigo entender, depois que eu comecei a estudar sobre isso. E uma das coisas que eu lembro muito bem, que eu só vivia irritado, mas não tinha motivo para estar irritado. Esse tipo de irritação não tem motivo. Uma coisa, se você está saindo para a igreja, e aí o Pedro do Guilherme vem papai, e aí derrama uma Coca-Cola na única roupa que ele estava, aí ele vai ficar irritado. Eu não estou falando disso. Estou falando de você ficar irritado sem motivo. Aí você pergunta para você, por que eu estou irritado? Não tem motivo, está tudo bem, família com saúde, a esposa está bem, por que eu estou irritado? Quando eu chego no Brasil, eu vou fazer uma bateria de exame. E o que eu percebo? Que eu precisava repor o hormônio da tireoide. Que a tireoide não sendo reposto isso, ela causa isso também. Essa glândula que fica aqui, a tireoide, ela é responsável para trazer os níveis de serotonina para eu estar bem. E aí estava baixo, eu precisei tomar, e até hoje eu tomo, que é crônico isso, até hoje eu tenho que tomar, todo dia, mas eu precisei passar, melhorou 100%. Fica irritado? Só quando tem motivo. Mas agora, o sem motivo eu já consigo entender. Ué, por que veio essa irritação? Está tudo bem? Então, se você está desse jeito, você não está bem. Agitação de braço e perna. Tem gente? E fica com o braço, e fica levantando. É um traço de você não está bem. De vez em quando, eu lembro que uma vez eu estava no médico, e o rapaz estava falando, balançando a perna, mas ele olhou assim, você está bem? Porque o tanto balança a perna para lá e para cá é um sinal de alguns traços que você não está bem. Quais são os sintomas físicos? Indo para a gente terminar. Dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração. Isso são os sintomas físicos da ansiedade. Respiração ofegante ou falta de ar. Falta o ar. Aumento do suor. Tremores das mãos em outras partes do corpo. Sensação de fraqueza, cansaço, boca seca. Náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. São sintomas físicos da ansiedade quando está no pico. Agora, contudo, a palavra de Deus ela é temporal e ela nos mostra remédios quanto a isso. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições,
pela oração, e que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Primeiro remédio para eu me curar da ansiedade: oração. A oração, aqui está falando de oração e súplica. A oração, aproximação da pessoa a Deus, é o meio de palavras ou pensamento, inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. É a oração. Um dos primeiros sintomas de eu ir melhorando é orar. Agora, quando eu falo orar, eu só não estou falando da parte religiosa, que quando ora, o que eu faço? Eu falo. Quando você vai no psicólogo, quem já foi no psicólogo aqui alguma vez? Levanta a mão. Poucas pessoas. Que bom que você não precisa. Eu já fui. Precisei. Você vai lá no psicólogo. Quando você sai, você fica lá falando. E fala. E o psicólogo fica assim para você. Fica olhando para você. Não é isso. Ele fala. E você falando. Aí no final, eu falo assim, ó, te aguardo na próxima sessão. Aí você sai para fora até meio leve. Falou assim, ué, o que aconteceu lá? Nada, eu só falei. Então você vê que eu preciso falar. A oração, ela põe para fora. Quanto tempo que você ora? E aí eu não estou falando da oração de comida com fome. Comeu. Não, oração de dormir. Jesus, eu estou com sono, vamos dormir. Não, é aquela oração que você tira um tempo, fala, Jesus, eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor, me ajuda. De novo estou com essa vontade de fazer isso. De novo estou querendo, isso está me dando aqui. Jesus, de novo, falar. A oração é falar. Então um dos remédios para eu me curando da ansiedade que a Bíblia nos ensina é oração. Ore a Deus. A oração é você falar com Deus. Abra a tua boca. Se não quiser falar na frente de ninguém, do lado de ninguém, chega do lado, mas abre o teu coração. Eu já falei isso em outras oportunidades, que a oração ela não pode ser aquela oração de púlpito. Qual é a oração de púlpito? Amantíssimo e soberano, excelentíssimo e grandioso, excelso Salvador, Criador do céu e da terra, aqui estou eu como teu servo. Eu peço a ti, dessas poucas palavras que eu aqui estou falando diante do meu pequeno vocabulário, diante de ti, pedir pela sua grandeza, pela tua... Não, nada dessas besteiras. Oração é aquele momento que você chega, Deus, eu preciso conversar com o Senhor hoje. Preciso que o Senhor me ajude. Eu não estou conseguindo vencer isso sozinho. De novo eu pisei na bola. Senhor, de novo aconteceu isso. Orar, falar. Eu garanto para você que você vai sair dali melhor. Oração. A súplica que pede humildemente ou insistência a algo. Exemplo, o uso da palavra súplica não é uma palavra quando você pede humildemente por alguma coisa. Senhor, eu preciso. Me ajuda. Eu preciso disso. Não tem ninguém mais para me ajudar do que o Senhor. Irmão, tem situação que é só através da oração que você vai conseguir. Tem situação que é só através da oração. Eu entendo e eu sempre digo, há profissionais, há médicos que você pode ir ao encontro, que ele vai te ajudar, porque foi Deus que capacitou essas pessoas. Mas eu estou te dando que também, através da oração, você pode chegar diante de Deus. Ore ao Senhor, fale com Ele, expresse, joga tudo que está no teu coração. Joga tudo que está no teu coração. Você pensa que Deus não sabe como é que você está? Não adianta você dobrar o joelho e começar a orar como se Deus não pudesse escutar isso. Ele sabe o que você fez no verão passado. Então chega e rasga tudo. Senhor, estou eu aqui de novo, arrebentado. Fiquei triste que a irmã Chiquinha falou de mim. Fiquei triste que o irmão Chiquinho falou de mim. Eu tive vontade de socar a mão, jogar uma batata na cara dele. Eu tive, mas Jesus me perdoa. Não deixe, ora, abre, fala com Deus. Não fique aguardando coisa para você. Sabe quando a gente quer ser forte? Tipo, os pais. Normalmente, a gente não quer passar para a família, não quer passar para os filhos, a gente quer mostrar que a gente está forte. Isso arrebenta você. Por isso que o marido e a mulher tem que ser parceiro. Não é encontro de casal, mas tem que ser parceiro nisso. Estamos juntos na alegria e na tristeza. Hoje eu não estou bem. Mas é normal, meio que na maioria dos homens da nossa classe, a gente tentar não falar para poupar. E isso na verdade faz mais mal para a gente. Procure se aproximar de quem está do seu lado. Fale, procure alguém para você conversar. Quem é católico aqui não lembra que tinha o confessionário? Você lembra do confessionário? O que era o confessionário, André? Você ia lá para fazer o quê?
Eu vi meu primo ainda. Confessionário, você chegava lá e o padre falava, fala meu filho. Você falava tudo. Padre, pequei, fiz isso de novo, fiz isso. E o pai falou, meu filho, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, que tá, ó, zerado. Aí você saía de lá. Hoje em dia, não tem, eu não sei se ainda tem, na Catedral da Sé em São Paulo, é uma igreja muito linda, histórica, e lá tem uns lugares, mas eu acredito que, você sabe se ainda tem isso nas igrejas católicas? Alguém sabe me dizer? Tem ainda. O padre confessa. Aí a gente não fala. Por que a gente não fala? Porque a gente já não tem ninguém para confiar. Aí você está numa igreja, você fala, eu não vou contar para o pastor. Porque muitos pastores, aí ele conta para a esposa conta para a Chica conta para a Tereza, a Tereza conta para a Cláudia, não essa Cláudia, para Cláudia, não essa Cláudia não, para outro, aí quando vai ver está todo mundo sabendo, o irmão fala assim, mas eu só falei para o pastor. Aí você faz o quê? Não fala para ninguém. Você não fala para ninguém. Mas é preciso falar. E confia em alguém. Irmão, eu sempre falo, eu não sou o melhor, mas eu tenho um negócio comigo, que tipo assim, conversa com você fala assim para mim, pastor, todo tipo de conversa, irmão, conversa comigo, é esse assunto aqui, irmão, prego batido, morreu o assunto, não tem 2 conversas não, mas a gente precisa falar, acha alguém de confiança, se você não confia em certas pessoas, procure um amigo, mas fale, não guarda para você, se você falar alguma coisa, tá mais cabeluda para mim, eu posso te ajudar em algumas coisas, mas eu posso te orientar naquilo que eu acho que vai melhorar para você. Mas procure alguém para falar. Não guarda para você não, que isso não vai fazer bem para você. Então fala, ora, conversa com a tua esposa, marido, conversa com a tua esposa aí. E você, mulher, quando o marido abrir também, você tem que, fica quietinho, não fica contando pro clube da Luluzinha. Tem mulher que fica fazendo propaganda do marido. Não, porque o meu deixa de ser besta. Depois rouba de vocês e fica, mas também, fazendo propaganda, fica quietinho. E marido, você também, fica quieto. Coisa de família, tem um negócio assim, irmão, coisa de família fica na família. Guardou, fica para vocês ali. Mas você precisa conversar. Tenha confiança na tua esposa. Esposa, tenha confiança no teu marido. E tem hora, marido, que ela vai falar que ela não quer ouvir a tua resposta. Mas só escuta. E ela vai falando coisas que não tem nexo, que ela começa numa história e já termina em outra história. Não, porque você viu, você foi trabalhar lá, ela pegou o meu Ruve e de repente estava lá, o carro estava sem gasolina, depois pegou o carro sem gasolina. Você acredita que a menina deixou na escola? A menina saiu da escola lá correndo. A igreja, você viu novamente? Então, normalmente é assim, você fica, se você falar alguma coisa, ela vai sair. Então, guarda para você. Mas fala, ela vai sair melhor. Ela vai dizer, meu bem, você quer comer algo que hoje? Não vai falar para ela. Não posso falar. Mas assim, conversa. Maridão, conversa também. É bom. Não fica monossílabo em casa. Normalmente o marido é mais monossílabo. Você tá bem? Como é que foi o dia hoje? O quê, homem? Como é que tá? Tô bem. Como é que foi isso aqui? Para de irritar, fazendo pergunta. Calma. Ela só quer saber como é que tá o teu dia. Conversa. Fala. Isso faz bem para você. Segundo remédio, primeiro oração. Segundo, gratidão. Outra dica importante contra a ansiedade são as ações da graça. A gratidão é um remédio contra a tristeza e contra as frustrações. A gratidão, o termo derivado é do latim gratia. Do dicionário significa sentimento de graça, experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício. Embora as pessoas sejam capazes de apreciar com otimismo, com frequência, às vezes eu chego a apreciar de um lembrete ou um empurrão para exercê-lo. Olha só, de acordo com os pesquisadores da Harvard Medical School em Boston, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento 2 vezes, partes do órgão são ativadas pré-frontal, medial e ventral, e o córtex da porção dorsal. As áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa. Resumindo, ser grato cura você.
E eu tenho percebido, quanto mais ingrata é uma pessoa, mais doente ela é. Agradeça por tudo. Conheça alguém com gratidão e conheça alguém reclamão. Essa pessoa reclamona é uma pessoa doente. Você pode perceber. E se você for mais fundo, ela sofre de doenças do corpo. Porque não é grata. O que é ser grato? A gratidão, ela gera em nós um sentimento de leveza no nosso corpo, aonde tem a pesquisa diz que o nível de... como que... Ai meu Deus, esqueci o nome. De quando eu me pego gripe. Quando sobe... A minha imunidade sobe. A gratidão, quando eu tenho o coração agradecido, a minha imunidade sobe, eu durmo melhor. Agora vai analisando. Pessoas meio que são reclamonas, ingratas, não dormem bem, vivem reclamando de dores, e olha só, vai atrás, tá? Não vai no que eu estou te falando aqui. Normalmente, doenças relacionadas no estômago tem a ver com problemas emocionais ou do cérebro. Vai atrás, tá? Vai atrás. Normalmente, pessoas que têm problemas que afetam muitas situações, ela tem problemas no estômago. E segundo os médicos, aqui dentro, nosso intestino é o segundo cérebro. Então seja grato. Segunda, agradeça a Deus por tudo. Não agradeça a Deus. Esse dia eu saí do mercado, aí não sei se foi eu que errei, enfim, eu fiz uma curva assim que tinha um senhor atrás de mim, um velhinho, mas que ele ficou bravo comigo, ele mostrou o dedo dele. E eu olhei no televisor e vi que era um velhinho, né? E ele mostrou o dedo dele, ficou bravo, e aí ele parou assim, aí eu vim aqui, parei bem do lado dele, abaixei o vidro, olhei para ele e disse, I'm sorry. Aí eu desmontei a cara dele, já ficou, mudou. Irmão, leva a vida com leveza. Por mais situação complicada que a gente tem, seja grato. Seja grato a Deus por tudo, pela tua casa, pela tua família. Para de reclamar da comida. Para de reclamar dos Estados Unidos. Para de reclamar que já estou enjoado das comidas daqui. Para de ficar reclamando. Para! Isso está adoecendo você. Gratidão. Eu preciso ter um coração grato a Deus. Você pode perceber, quando você começa a agradecer a Deus, você começa a se sentir melhor. E as pessoas que estão ao teu lado, também elas entendem isso. Como é bom você de alguma maneira ser grato com alguém. Eu aprendi uma palavra em inglês esses dias, que é appreciate, que quer dizer o quê? Eu apreciei a tua ação. Não é isso? Então assim, mais do que obrigado, eu apreciei muito a tua ação. Então olha só o que isso causa. Esse dia a gente parou num restaurante, a gente está trazendo um rapaz, e aí antes de comer, eu peguei e fiz uma oração. Quando eu fiz a oração, você vê que a oração até ajuda, né, Paulo? Ajuda a trazer a melhor carne. A gente fez uma oração, chegou o garçom, falou assim, que bonito orando, puxa vida, eu senti Deus aqui agora. E a gente começou a dar atenção ali para aquele rapaz, e ali começou a desenvolver um nível de conversa, que eu percebi que ele precisava ser ouvido, ele precisava de atenção, ele precisava disso, e com aquilo ele foi ficando feliz, foi trazendo a melhor carne, ele foi trazendo ali. Então assim, uma ação de gratidão vira algo que você não imagina na vida das pessoas. Então seja um agente do bem. O que sai da tua boca para as pessoas? Você é aquela pessoa que elogia os outros, que você sempre põe a pessoa para cima, ou você é aquela pessoa que sempre põe as pessoas para baixo? Irmão, tem pessoas que você pode falar assim para ela, rapaz, você gostou? Ela fala, eu gostei, mas... Aí eu pergunto, por que o mais? Por que você não é capaz de simplesmente gostar? Tem pessoas que vêem defeito em tudo. Em tudo. Ele está vendo esse ventilador, nossa, um ventilador bonito, né? Não, mas ele sempre encontra um defeito nas coisas. São pessoas doentes e são pessoas que não estão bem com elas. Agora, a partir de hoje, quando você vê uma pessoa reclamona, que é cheio de coisa, ore dentro de você e fala, Jesus, cura essa pessoa, que ela está doente. Ela está doente. E eu percebo quando alguém não está bem. E literalmente essa doença ela vai para o corpo dela. Seja uma pessoa agradecida.
Olha a pessoa que está ao seu lado aí, agradeça a Deus pela tua vida. Fala aí, mesmo por reclamar. Ai, agradeça a Deus, mas pelo amor de Deus, eu agradeço, mas pelo amor de Deus, irmão, seja grato. Eu vou ser bem sincero, olha, eu já passei hoje eu fiz uma análise da minha vida, hoje foi um dia de eu me refletir também na minha vida, de tudo que aconteceu na minha vida. Eu não me lembro de eu ter um dia de perder o sono por um problema. Tipo assim, até minha esposa fala assim, nossa, o mundo está caindo e ele consegue dormir. Irmão, para eu perder o sono, olha, as insônias que eu tive na minha vida não foi por problema não, foi talvez porque eu comi muito, uma coisa assim. Agora tem gente que qualquer coisa já não fica sem dormir. Então tenha um coração grato. O que foi? Horário. Então, para terminar, terceiro, primeiro oração, segundo gratidão e terceiro, para nós terminar, viva o presente. 1 Pedro, capítulo 5 e 17. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... lançando sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que ele está querendo dizer aqui? Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmão, terceiro para acabar, confiança em Deus. Confia, Ele está cuidando da tua vida. Confia, vai dar tudo certo amanhã. Como vai ser? Não sei, mas se você confiar, vai dar certo. Fechei. Hoje eu conversava com meu pai e eu falava para ele, para mim, no meu modo de ver, eu falando para vocês, o meu maior teste que Deus fez de confiança, talvez em mim para ver a minha ação de obediência, foi quando eu fui para a Inglaterra. Eu estava vendo assim, quando Deus falou comigo que era para a Inglaterra, eu estava no meu melhor momento no Brasil, na itinerância. Minha esposa trabalhando na área dela, tinha acabado de sair da faculdade, trabalhando numa grande instituição lá. E aí eu chego para ela e falo, meu amor, Deus falou comigo, vamos, vendemos todas as coisas. Só que eu esqueci de um detalhe, como é que eu ia sobreviver lá? Eu esqueci disso. Eu só falei, eu vou, esqueci do detalhe. Converso com o pastor porque eu queria a cobertura da convenção, tipo o teu apoio, só o apoio de palavra com uma igreja. Eu não pensei em nada de dinheiro. Quem vai cuidar de mim? Aí eu marco um jantar com esse pastor, converso com ele, falei, pastor, eu estou indo para lá e eu queria o apoio da igreja, só para nos apoiar, tá orando pela gente lá. Aí ele olha e fala assim para mim, quem é que vai cuidar de você lá? Aí caiu a ficha. Eu já estava indo embora, já tinha vendido tudo. Não, ninguém. Aí ele falou assim para mim, então eu vou cuidar de você. Agora sim, eu estava indo embora, só crendo na palavra, sem perceber como é que ia ser o ano, como é que ia ser para eu sobreviver. Sabe o que é isso, irmão? É você confiar inteiramente naquilo que Deus fala. Tipo assim, como é que vai ser? Não sei, eu só sei que Deus vai cuidar. Quer ser curado? Fique em paz. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle das tuas causas. Deus está no controle do teu futuro. Amém? Então fique em paz, descansa no Senhor. Viva o presente. Você consegue viver o presente? Como é que vai ser o futuro? Não sei. O mesmo Deus que está cuidando do presente vai cuidar do futuro. É Deus que vai cuidar de você.